Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Você que está acompanhando o nosso canal, você deve ter estranhado, porque nós sempre temos aqui uma bicicleta antiga, uma bicicleta mais clássica, e hoje nós estamos aqui com uma bicicleta de carbono que não é nem nova e nem antiga. Ela poderia ser classificada hoje quase como uma bicicleta velha. Mas eu quero com essa bicicleta mostrar para vocês que algumas coisas já nascem para ser clássicas. Venha conosco enquanto roda a vinheta e inscreva-se no canal. Meus amigos, é uma bicicleta com nome e sobrenome. É uma Look 695 Aerolite Heritage. Essa bicicleta, ela demonstra bem a capacidade de construção da Look. É uma bicicleta de 2013, uma bicicleta que foi lançada no ano de 2013. E para a gente falar dela, nós precisamos contar algumas histórias antes de chegar na bicicleta. Primeira história é a criação da Look. A Look é uma empresa que foi criada nos anos 80 e o principal produto dela logo no começo dos anos 80, ali por 84, aliás, lançamento em 84 e uso efetivo em 85, foi o pedal clipless, que é o pedal que hoje todo mundo usa, né? Até 1984, os pedais eram que tinha a pedaleira e aquela correia em que você amarrava o pé para poder correr, e aquilo era legal, tudo ajudava, mas era um problema quando principalmente você percebia que ia cair e você não conseguia soltar a pedaleira. Esse sistema clipless foi inventado pela Look em 1984 e em 1985 foi a primeira vez em que esse pedal, usado pelo Bernard Hinault, ganhou o Tour de France. E coincidentemente, naquela mesma edição do Tour de France, ele teve um tombo muito feio, que ele caiu, quebrou o nariz, quebrou um pouco mais o rosto, todo ensanguentado, e ele já naquela ocasião ele falava que ele só tinha se machucado um pouco menos por causa do pedal que ele estava usando, que ele conseguiu se livrar do pedal e com isso minimizar os efeitos do tombo. Essa foi uma evolução incrível, porque ela possibilitou muito maior transmissão de potência para os pedais, principalmente na puxada da perna para cima, e também essa questão da segurança em caso de tombo, que você pode se defender um pouco. É lógico, tombos de bicicleta são sempre sérios, etc., mas você tem uma mobilidade que antes você não tinha. Se via que ia cair e não tinha, às vezes você até conseguia parar a bicicleta, mas acabava caindo com a bicicleta já parada porque o pé estava preso. Bom, a Look sempre primou por tecnologia. As bicicletas Look são bastante tecnológicas, elas são bastante avançadas e nessa época em que nós vamos falar, que é os anos 80 mais ou menos, criou-se uma equipe de ciclismo chamada La Vie Claire. Essa La Vie Claire era uma rede de lojas que vendia produtos saudáveis, comida saudável. E naquela época, tanto a Look quanto a La Vie Claire pertenciam a um cara muito interessante chamado Bernard Tapie. Esse Bernard Tapie, ele era um cantor meio canastrão lá na França, mas depois ele acabou entrando para o mundo do negócio, ele acabou sendo um grande empresário, entre outras empresas, ele acabou comprando a Adidas, diversas empresas, ele comprava a empresa, salvava e fazia ela voltar da Look, e nesse momento ele pega um ciclista que estava fazendo muito sucesso lá, um que já estava meio final de carreira, que era o Bernard Hinault, e um outro que estava começando a carreira, que nós já falamos tanto de um quanto de outro aqui no canal, o Greg LeMond, americano. Coloca esses dois caras na mesma equipe, talvez os dois ciclistas mais famosos do mundo naquele momento, para formar uma super equipe. Essa equipe da La Vie Claire, ela era o Dream Team daqueles anos. Foi a equipe mais famosa e, inclusive, foi a primeira equipe a fazer um contrato com um ciclista, no caso o Greg LeMond, por um valor de $1 milhão. Foi a primeira equipe a ultrapassar a barreira do $1 milhão na contratação de um ciclista. Então, uma coisa muito bacana e um detalhe que eu acho muito importante que eu preciso mostrar nessa bicicleta. O que me fez ir atrás dessa bicicleta quando eu a vi à venda foi justamente essa pintura dessa bicicleta. A pintura dessa bicicleta é simplesmente maravilhosa porque ela é uma pintura Mondrian. Vocês já devem saber, Piet Mondrian
Pietro Mondrian foi um holandês, né? Hoje fala-se neerlandês, que começou a fazer sucesso mais forte no início do século XX, e ele pintava, era um pintor abstrato, que foi extremamente famoso, e ele pintava essas formas geométricas, principalmente quadrados e retângulos, e sempre usando as cores primárias separadas por uma faixa, por faixas pretas. Então, essa pintura é uma pintura Mondrian. Agora, e daí? O que tem a ver essa pintura Mondrian com essa bicicleta? A questão é que aquela equipe que eu acabei de falar para vocês, a La Vie Claire, que ganhou o Tour de France de 85 e de 86, em 86 ela usou uma bicicleta Look, ainda de aço, uma bicicleta de aço, uma Look KE 75, em que ela tinha essa pintura exatamente como está aqui. A bicicleta, obviamente, era uma bicicleta diferente, adequada àquela época, bicicleta de tubos finos, tubos delgados, etc. Mas uma super bicicleta também. Usava tubos Reynolds 753, bicicleta que o Bernard Hinault usou naquele Tour de France de 86 e também o Greg LeMond usou essa bicicleta naquele Tour de France em que eles acabaram sendo campeões, né? Eles já haviam ganhado o Tour de France de 85 e em 86 usam uma bicicleta com esta pintura e ganham o Tour de France de 86. Voltando ainda um pouquinho atrás, ano de 83, 84, quando eles vão criar essa equipe fantástica, né, com a contratação de um ciclista famosíssimo, que era o Bernard Hinault, um ciclista que tinha tido uns problemas de joelho, mas ele vem para a equipe e vão então criar um uniforme para a equipe. E aí contratam lá uns estilistas famosos, etc., para criar o uniforme, e esse grande empresário aí que eu falei, o Bernard Tapie, que eu estava contando a história dele, ele depois foi ministro da França, depois ele acabou sendo preso por problemas de evasão de divisas da França, enfim, um super personagem, foi ator, foi cantor, enfim, era um cara super famoso naquela época. E aí eles contratam uns estilistas e vão apresentar os uniformes para o Bernard Tapie. Ele vai para o lugar lá onde estão sendo criados os uniformes e as duas opções que os estilistas apresentam para ele não gostou de nenhuma das duas. Não gostou. Elas tinham como forte o preto, a cor preta, ele não gostou, etc. Aí surge alguém lá, né, a moça pensando em alguma coisa, sai, 15 minutos depois a estilista volta com esse desenho aqui que eu estou usando, né? Que são as cores do Mondrian, a pintura do Mondrian, e cria uma camisa muito parecida com essa que eu estou usando, e essa camisa então passa a ser a camisa da equipe La Vie Claire. E essa camisa, inclusive, recentemente ela foi eleita aí por um júri que foi feito como uma das camisas mais emblemáticas da história do ciclismo. A história de todo o ciclismo, essa foi uma das camisas que mais chamou a atenção. E recentemente, agora na Paris-Roubaix de 2021, uma equipe fez uma homenagem a esse uniforme, a essa equipe, fez um tributo a essa equipe e correu a Paris-Roubaix de 2021 com essa camisa. Nessa toada das coisas, a camisa passou a levar o Mondrian, as cores do Mondrian, e a bicicleta de 86, que eu já falei, a KE 75, também levava as cores do Mondrian e tinha uma pintura nesse formato aqui. Pois bem, isso foi lá em 1986 e as coisas pararam por lá. Quando chegou agora, em 2010, a Look lançou uma bicicleta muito inovadora chamada Look 695, que é justamente uma bicicleta parecida com essa aqui é um pouquinho diferente, mas era a Look 695, e quando chegou em 2013, a Look lança uma evolução da 695, que era a 695 Aerolite, uma bicicleta mais leve e aero, porque as bicicletas aero normalmente elas são um pouco mais pesadas que as versões de estrada normais. Justamente por elas prezarem a questão da aerodinâmica, elas acabam tendo alguns recursos de design, de construção, etc., que deixam-na mais pesada um pouco. E essa 695 era uma curiosidade porque eles conseguiram tirar peso no quadro, né, e conseguiram diminuir o peso da bicicleta. Então ela passou a ser chamada de 695 Aerolite. E essa daqui, essa versão especial, ela tem o nome ainda de Look 695 Aerolite Heritage. Por que Heritage? Heritage quer dizer herança, legado, tem alguma coisa a ver com tributo, e ela
tem esse nome justamente por causa dessa pintura, que é para relembrar aquela bicicleta lá de 1986. Foi uma homenagem da Look atual àquela bicicleta, aquele momento em que a Look e a La Vie Claire viveram principalmente no mercado da França, no Tour de France, que acabou sendo no ciclismo mundial. Todo mundo que gostava de ciclismo naquela época lembra da equipe La Vie Claire como o bicho-papão daquelas épocas, né? Eram os galácticos, estavam todos lá na La Vie Claire. Então essa bicicleta é um tributo àquela outra bicicleta de 1986. Nesse mesmo momento que saiu essa bicicleta, saíram mais 3 bicicletas, também 695 Aerolite, em cores diferenciadas, uma indo mais para o preto, outra indo para mais outras cores. Só essa daqui é a Heritage, as outras tem, outra é Team, a outra, cada uma tem um nome, mas a única que tem esse nome de legado, de tributo, é esse modelo aqui, e é por isso que eu disse logo no começo do nosso programa que essa é uma bicicleta que já nasceu clássica. E agora nós vamos passar a ver os detalhes dessa bicicleta para que você fique sabendo aqui com a gente tudo que essa bicicleta tem de bacana. Ela tem até um nome a mais, o nome dela é Look 695 Premium Aerolite Heritage. Esse é o nome completo da bicicleta, por isso que eu brinquei que ela tinha nome e sobrenome. Ela tem um premium ainda no meio aí. Essa bicicleta ela é inovadora por diversas coisas. Eu quero de cara esclarecer que essa bicicleta ela vinha originalmente com um câmbio eletrônico. Só que eu tirei o câmbio eletrônico, está guardado aí para um dia voltar para ela, e coloquei a mesma série de câmbio, o mesmo modelo da Dura-Ace, mas com câmbio mecânico, porque eu queria uma bicicleta ainda mais leve. Essa bicicleta, quando foi lançada em 2013, ela foi lançada exatamente antes do Tour de France, na França, na Córcega, da onde ia passar o Tour de France daquele ano, e ela foi anunciada com um peso de 6,8 quilos. Essa daqui, teoricamente, deve estar pesando um pouquinho menos, porque eu tirei o câmbio eletrônico para ela pesar um pouquinho menos, e ela não tem a bateria no quadro e tal, então acaba diminuindo um pouco o peso. E eu, sinceramente, para o ciclismo que eu faço, né, eu gosto, tenho bicicleta com câmbio eletrônico, com freio a disco, etc., mas eu acho que para o ciclismo que eu faço faz muito pouca diferença um câmbio eletrônico e um freio a disco. Mas vamos lá, vamos para os detalhes da bicicleta. Bom, o material dela era inteirinho Dura-Ace, no caso dessa daqui, inclusive essa aqui está com pedais Dura-Ace, poderia ser um pedal Look aí, mas a minha está com Dura-Ace porque a minha sapatilha tem a travinha Shimano, né, o taquinho Shimano. Aqui em cima tem o Heritage, né, que é o tributo, o legado, etc. E o que ela tem de mais bacana, assim, que é mais diferente? Primeiro, esse sistema Aerostem, né? Esse sistema Aerostem de mesa, que a gente chama, ele é muito bacana porque ele não tem parafusos aqui na frente, ele não tem nenhum parafuso aparente que teoricamente atrapalharia o fluir do vento, né? Porque ela é uma bicicleta aero, né? Então ela é tudo fechado aqui em cima tem uma tampinha que esconde os 2 parafusos internos, aqui tem outra tampinha e uma coisa que é bacana, ela tem regulagem desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo pode ser regulado. Você não regula apenas o guidão aqui, você pode regular o ângulo da mesa. Ela vai de graus negativos a graus positivos. Então você tem uma boa regulagem aqui, um sistema bastante inovador, bastante interessante. Outra coisa interessante é esse e-post, que é a parte aqui do canote do selim, né? Ou saddle post que eles chamam, que ele é totalmente aerodinâmico, ele tem aqui um formato para melhorar o deslizar do vento aqui, né, a passagem do vento, e tem um elastômero, né, que inclusive junto com a bicicleta vem mais 2 elastômeros de maciez diferente, né, porque isso daqui dá um certo conforto no pedalar. Tem um que é mais duro, um outro que é intermediário e um que é mais macio, né? Então, para dar esse conforto no pedalar. Outra coisa que eu acho muito bacana nessa bicicleta, que é também inovação, né, mostrando as inovações da Look, né, é esse sistema de pé de vela. Esse sistema de pé de vela é proprietário, ou seja, só serve nas bicicletas da Look, né, em algumas tal, porque ela tem um movimento central aqui que a gente está acostumado a falar em BB30 tal, que são os movimentos mais comuns. Esse daqui é um BB65.
É um movimento central bem grande, ele tem 2 rolamentos grandes, um de cada lado, e todo o cabeamento que desce aqui da bicicleta passa por dentro dessa caixa aí do movimento central, justamente por causa da questão da aerodinâmica, né? Lógico, estamos falando de uma bicicleta de 2013, né? Hoje as bicicletas são até mais aerodinâmicas, mas essa daqui é uma bicicleta que já tem aí 10 anos de fabricação, então ela era muito inovadora para a época. Voltando aqui à questão do pé de vela, esse sistema chama-se Z2, é um pé de vela SRM Z2, feito para Look, e ele é uma peça só. Esse braço do pé de vela, a estrela aqui, o eixo central e o outro pé de vela são um monobloco, é uma peça só. Inclusive ele tem esse nome de Z2, né, pegando em cima do Z por causa do formato dele, né, porque ele tem um formato de um Z, né, uma peça só e serve só nessa bicicleta, nesses modelos da Look. E a outra coisa interessante nesse pé de vela, que eu acho muito bacana, é que ele tem 2 furos em cada braço da aranha. Por quê? Porque ele pega tanto o BCD 110 quanto o BCD 130. Aí se pode optar. Além disso, que nessa ponta aqui do pé de vela, você tem um sistema de ajuste que você pode mudar o tamanho do pé de vela de 170 para 172,5 e para 175. Ou seja, aquela coisa de perguntar qual que é o tamanho do pé de vela quando vai comprar a bicicleta, é que nem o carro flex, né? Tinha propaganda do carro flex, que combustível você vai pôr? O cara falava, tanto faz. É a mesma coisa aqui, que tamanho que é o pé de vela? Tanto faz, pode ser 170, pode ser 172,5, pode ser 175. O meu está regulado com 172,5, que é o que eu gosto. Então vocês vejam o seguinte, a bicicleta tem várias regulagens aqui, tem várias regulagens aqui, né, em termos de grau, né? E tem diversas regulagens aqui, tanto de coroas, etc., quanto de comprimento de pé de vela. Ou seja, é uma bicicleta que você consegue ajustar bastante ela, considerando que é uma bicicleta aérea. Outra coisa que ela tem de bacana também nessa bicicleta, que embora isso não seja da bicicleta, mas seja da roda, né? Que é uma roda zip de carbono, tecnologia super avançada para a época. E toda a lateral dela, ela, se você olhar bem de perto, né, isso falando principalmente para quem não está acostumado com bicicletas de competição mesmo, toda a lateral dela é toda furadinha, parecendo com aquela superfície de uma bola de golfe. A bola de golfe ela é furadinha justamente para ela cortar melhor o vento, etc. E essas rodas aí também tem essa característica de serem furadinhas. Um outro detalhe bacana dessa bicicleta também é esse sistema de freio que eles chamam de e-brakes, em que os freios são embutidos aqui no meio do garfo. O freio não fica como na maioria das bicicletas daquela época, o freio ficava aqui na frente, também com funções aerodinâmicas. Ele fica aqui no meio do garfo, o garfo é cortado, o freio trabalha aqui no meio e ele trabalha também aqui embaixo. O freio foi deslocado daqui de cima para baixo do chainstay aqui, ó. Vocês vão ver imagens também, olhando até por baixo da bicicleta, que o freio dela veio aqui para baixo. Então quando você olha assim, você não vê freio na bicicleta, mas eles estão aí mais ou menos escondidos. Todo o sistema aqui, ela vinha já com essa frente integrada, ela vinha com freios integrados, o sistema de canal, enfim, era uma bicicleta feita totalmente integrada. Peso dela com quadro, garfo, canotes, etc., o peso declarado de tudo isso aí é 1,5 kg. 1,5 kg, todo o quadro da bicicleta, mais uma série de quadro, garfo, uma série de detalhes aí, 1,5 kg. Então, a alma da bicicleta pesava 1,5 kg. E ela inteira, montada, segundo as declarações da fábrica na época, ela pesaria 6,8 kg. Essa minha, eu tirei um pouquinho de peso, como eu já disse no começo, mudando o câmbio. Não ligo para essa coisa de peso, não dou muita bola para isso, né? Não acho que isso faz alguém ganhar uma corrida ou perder uma corrida, mas eu queria ter uma bicicleta um pouco mais leve e acabei optando por essa daqui, né? Uma bicicleta que tem essas características aí de uma bicicleta leve. É lógico, existem até bicicletas mais leves que essa, mas essa é uma bicicleta entre as mais leves que havia no mercado naquela época. E por último, eu queria mostrar para vocês o cuidado que a Look tem, que quando comprava uma bicicleta dessa nova, ela vinha com essa bolsa aqui, né? Uma bolsa que parece que você está comprando um carro novo. E uma documentação farta sobre a bicicleta. Além de peças sobressalentes, por exemplo, esse elastômero aqui, vinha os elastômeros sobressalentes para você trocar, uma coisinha ou outra para trocar.
4 manuais sobre bicicleta e um manual das rodas, tudo junto nessa pastinha que você tinha, tudo bem guardadinho, tá? Enfim, é uma bicicleta super exclusiva e que só empresas muito cuidadosas com essa questão do relacionamento com o cliente são capazes de lembrar desses detalhes. É isso que eu queria mostrar para vocês. Saímos do nosso foco hoje, saímos um pouco daquilo que nós estamos acostumados, que é mostrar bicicletas antigas, e estamos mostrando aí uma nova clássica, que é essa daqui, a Look 695 Aerolite Premium Heritage. Espero você no próximo episódio. Um grande abraço e até!